Direção defensiva, fenômeno natural, é uma coisa que acontece naturalmente, por exemplo, chuva. Chuva é um fenômeno natural, né? Comum em lugares frios, úmidos e região de montanhas. Será que fenômeno natural é esse? Granizo. O granizo é a chuva petrificada, né? É gelo, chovendo pedra de gelo. Isso acontece em lugar frio, úmido, região de montanha? Acontece em qualquer lugar, né? Eu não moro em montanha, eu moro em baixada e aqui chove gelo. Do mesmo jeito. Não acho que é isso, não. Neblina. Ah, neblina, rapaz, é isso mesmo, hein? Aquela neblina assim, ó. Quem mora em região de montanha, né? Época de frio, principalmente, que é a neblina. Com certeza vai ser essa aqui. Entre a A e a B, eu já até eliminei a A, fiquei com a B. Vamos ver a C. Garoa. Garoa é uma chuva fina. Isso acontece em todo lugar, não é só nesses lugares específicos, né? Pista escorregadia, também não tem relação. A pista escorregadia vai acontecer por conta de chuva, molhou a pista, coisa e tal. Não é. A resposta é neblina. Isso aqui é um fenômeno natural, que a gente está procurando aqui, que acontece em lugares frios, úmidos e região de montanhas. B de bola. Infrações e penalidades. Deixar de guardar distância de segurança. Olha, não preservei distância lateral ou de segmento, distância frontal, entre o meu veículo e os demais. Isso é infração de natureza o quê? Quando fala a natureza, qual que é a natureza da infração? Ele quer saber qual que é a gravidade dessa infração. Ela é leve, ela é média, ela é grave ou ela é gravíssima? Eu costumo ensinar um macete, porque isso aqui é o tipo de questão covarde, né? Você tem que decorar todas as naturezas de infrações, é complicado. Mas eu costumo ensinar um macete que ajuda, só que esse macete que eu ensino, ele é aplicado em 60% das vezes. 60% das vezes ele dá certo, 40% ele não dá certo. Eu nem gosto de ficar ensinando macete que não seja aplicável em pelo menos 80% das vezes, sabe? Pelo menos 80%. E aqui é só 60%. Então, tipo assim, não deveria nem ensinar. Mas na falta de um macete melhor, que tem anos que eu venho tentando desenvolver e não encontrei, eu acabo ensinando esse macete para saber qual que é a natureza da infração, que ajuda em 60% das vezes. Então, você vai conseguir decorar todas as infrações? Não vai. Então, usa o macete. Cada 10 vezes que você usar, 6 vai dar certo. 4 não vai. Quando der certo, você me agradece. Quando não der certo, você não me xinga não, tá? Porque foi o melhor que eu consegui fazer aqui. E esse macete é o seguinte, você vai analisar a situação e se essa situação que você está analisando aqui na questão, ela oferecer risco direto à segurança ou à vida, a infração é grave ou gravíssima. Se não oferece risco direto à segurança nem à vida, ela é leve ou média. E aí vamos analisar. Deixar de guardar a distância de segurança. Lateral e frontal. Ó, não guardei distância. É perigoso, porque eu estou andando muito colado no veículo da frente, ou passando muito perto do veículo que está do meu lado, é perigoso. Oferece risco. Mas oferece risco direto à segurança ou à vida. Se você entende que sim, que oferece risco direto, não é indireto não, tá? É direto. Você vai marcar, se você acha que oferece risco direto, você vai marcar grave ou gravíssimo. Então, aí você já eliminou duas, você vai chutar só entre duas, fica bem mais fácil de acertar, né? Você acha que não. Eu acho, Ronaldinho aqui, analisando essa questão, eu não vejo risco direto, não. Até vejo como situação perigosa, mas risco direto à segurança ou à vida? Não. Então, eu iria de leve ou média. Só que não é. Essa infração aqui é grave. Então, para o Detran, ou para o legislador, né, que não foi nem o Detran, foi o legislador, essa situação aqui oferece risco direto. Então, ela tem que ser grave ou gravíssima. No meu entendimento, não ofereceria risco direto, não, mas o legislador entende que sim. Então, nesse caso, entrou aqui na grave, beleza? Dificilmente a infração vai ser gravíssima se ela não tiver, assim, uma situação muito nítida de perigo. Por exemplo, avançar um sinal vermelho do semáforo, o risco de acontecer um acidente é muito grande, não é? Aí sim, é um risco alto. Aí eu iria de gravíssima. Agora, sem o cinto de segurança, é perigoso. Mas é certo que isso vai provocar um acidente? Não vai, né? Às vezes a pessoa dirige sem cinto para lá e para cá. Então é grave.
não chega a ser gravíssima. Avançar o sinal vermelho, alto risco, gravíssima. Sem cinto, risco, mas um risco não tão alto, então eu vou de grave. Agora, quando é risco baixo, baixinho mesmo, ou praticamente não tem risco, é só porque é infração, mesmo tipo estacionar longe da calçada, coisa do tipo, aí vai entrar em leve ou média, beleza? Essa aqui, letra D de dado. Infrações e penalidades é o assunto dessa questão e ela pergunta o seguinte: o condutor que ultrapassar pela contramão, outro veículo, nas curvas e aclive sem visibilidade, aclive é subida, né? Poderá ser punido com retenção do veículo e multa. Bom, falei agora há pouco que toda infração vai acarretar uma multa. Então vamos lá, multa. Eu sei que vai ter. Multa. Eu sei que vai ter. Recolhimento do veículo ao depósito do Detran. Cadê a multa? Vamos colocar assim, ó. Cadê a multa? Não tem multa? Ué, então, essa aqui eu já vou eliminar. Tem que ter a multa. Cometeu uma infração, tem que ter a multa. Opa, aqui de novo tem multa. Então, ok. Beleza. Só com essa análise aí, se tem a multa ou não, eu já eliminei uma. Agora vamos lá. Ele está ultrapassando em local perigoso, dentro de curva, aclive sem visibilidade. Então, a multa, ok, vai ser aplicada. Na letra D está dizendo que é só a multa. Na letra A e na letra B está dizendo que é a multa e mais alguma coisa. Bora ver? A letra A fala que vai dar retenção do veículo. A letra B fala que vai dar a remoção do veículo. A remoção, vou até escrever aqui, ó, a remoção é o guincho. A necessidade de guinchar o carro do camarada lá para o pátio só porque ele estava fazendo uma ultrapassagem em local proibido? Não, né, gente? Até porque essa remoção, assim como a retenção, que é quando mantém o veículo no local até que a irregularidade seja resolvida, são medidas administrativas que são aplicadas junto com a multa com o objetivo de sanar a irregularidade, impedir que o problema persista, continue. Então vamos imaginar uma situação. Eu sou um policial, estou fiscalizando o veículo foi parado com o pneu careca. Opa, multa. E pronto, pode ir embora? Se eu fizer isso, a partir do momento que ele sair dali com o veículo, ele continua cometendo infração, porque os pneus estão carecas. Então eu tenho que aplicar a multa e mais alguma coisa. Aí eu tenho que falar assim, opa, esse veículo vai ser removido para o pátio, ou ele vai ficar retido aqui até se resolver esse problema. Aí é uma situação. Agora imagine aqui, estava ultrapassando em local proibido. Eu dei sinal, mandei ele encostar, encosta aí, multa nele. E agora eu vou remover ou reter o veículo para quê? A partir do momento que eu mandei ele encostar e parar, a infração cessou. E dali para frente ele vai continuar a viagem, ele não está mais no cometimento da infração. Ele pode até vir fazer outras vezes para frente, se é problema dele, vai correr o risco de uma outra multa. Mas ele não sai dali cometendo a infração como se fosse no caso de um pneu careca, por exemplo. Então não precisa nem reter, nem remover veículo nesse caso. Beleza? Letra D de dado é a resposta. O mesmo raciocínio seria aplicado no caso de excesso de velocidade. Eu estou lá com um radarzinho portátil na mão, fiscalizando, aí flagrei o cara lá vindo correndo demais. Opa, para aí, multa nele. Eu vou reter e remover o veículo para quê? Sendo que a partir do momento que ele parou, o excesso de velocidade já não existe mais. Multa nele, porque eu vi ele fazendo a besteira, mas daqui para frente, ó, segue a sua viagem devagar, tá? Então não há necessidade de reter nem remover veículo. Sacou como é que funciona? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Meio ambiente é o tema dessa questão e ela traz o seguinte: complete a lacuna. Lacuna é esse espaço aqui, ó. Além do óleo diesel, a gasolina e o álcool são amplamente utilizados como fonte de energia para a locomoção dos veículos automotores. Beleza, até aqui não está perguntando nada. Só está dizendo os tipos de combustível. Óleo diesel, gasolina e álcool são usados como fonte de energia para a locomoção dos veículos. Exatamente. Os veículos a álcool poluem menos, isso é verdade, pois expelem metade de alguma coisa se comparado aos veículos movidos a gasolina.
O curioso, cara, que pesquisando, por exemplo, os veículos a etanol expelem 25% menos monóxido de carbono do que os veículos a gasolina. Mas não é 25% que está pedindo, é que está pedindo metade. Metade é 50%. Então não é o monóxido de carbono. Os hidrocarbonetos, dióxido de enxofre, tudo isso é produzido pela queima de combustível. Mas nos estudos que eu fiz, sequer citou esses aqui em comparação com a gasolina. Eles sempre comparam o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o CO2. Ele sim, pelo menos metade. Aqui está falando expele metade, mas é pelo menos metade. Estudos comprovam que além de a queima do etanol, do álcool, gerar menos CO2, o que giraria em torno da metade, então essa é a resposta, a letra D, a produção de etanol ela é originada de vegetação, que é da cana-de-açúcar. Pode ser também de beterraba, milho verde, outros casos você não saiba, tá? Esses produtos também podem ser utilizados aí na produção de etanol, mas prioritariamente no Brasil a gente usa a cana-de-açúcar. Então ela é produzida a partir de vegetação, que são as plantações de canaviais de cana-de-açúcar, não é? E a vegetação, o que é que ela faz? Ela converte boa parte desse CO2. Não é? Pega o gás carbônico, que é esse CO2, e devolve em forma de oxigênio. Então, além do etanol emitir menos CO2, a produção do etanol já é algo que colabora para diminuir ainda mais a emissão desse CO2 no ambiente. O que especialistas e estudos afirmam que esse número poderia chegar a 90% menos dióxido de carbono do que os veículos movidos a gasolina. Gostou da mini aula aí? Mas a metade aqui, que é expelida, dióxido de carbono, letra D de dado. Questão de meio ambiente, que diz o seguinte, conhecida como fumaça preta, ela é formada pela fuligem, que é o que sai pelo escapamento do veículo, que reúne substâncias tóxicas causadoras de várias doenças. Fumaça preta tem relação com material particulado? Olha, a fumaça está saindo preta ali atrás porque tem partículas, né, de poluentes ali. Então, sim. Dióxido de carbono também forma essa fumaça preta? Sim. Monóxido de carbono? Sim. Todas as afirmativas são corretas? Sim. Dica para você. 80% das vezes que aparecia essa palavra, todas estão corretas. Em qualquer alternativa aqui que ela aparecer, porque ela normalmente aparece na letra D, né? Mas pode aparecer na A, na B, na C, o D, eu costumo fazer essas pegadinhas. Apareceu todas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso aqui não foi diferente, letra D a resposta dessa questão. Mais uma sobre meio ambiente, ela diz o seguinte, procurando viabilizar o controle de emissão de partículas e gases veiculares, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, também chamado de CONAMA, criou em 1986, não entendi a necessidade do Detran colocar a data aqui, né? Uma coisa que isso fosse importante. Criou o quê? Criou esse bacana aqui, ó. O Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos automotores. Então, PRO é de programa, CON é de controle, V é de veículos. Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos. Então, o CONAMA, lá em 1986, já tem bastante tempo, né? Criou esse bacana aqui, o PROCONV. Anote isso, porque isso pergunta direto em prova, tá? Mais um sobre meio ambiente, ela diz o seguinte, para promover a boa interação social no trânsito é necessário, ó, interação social. Ajuda mútua. Ajuda mútua é quando é um ajudando o outro. Fica lindo, né? Então aqui, ok. A fim de evitar ou solucionar problemas no trânsito. Gostei, tá bom. Letra B. Não abrir mão dos seus conceitos, mesmo diante do direito alheio. Poxa, se a outra pessoa está no direito dela, mas eu não concordo porque eu tenho um conceito pessoal, eu não vou abrir mão do meu conceito, mesmo sabendo que ela está no direito dela?
Isso não é forma de ter uma boa interação social, não, né? Tá fora. Reprimir condutores que cometem erros no trânsito. Gente, todo mundo comete erro no trânsito. Não tem esse nem aquele. Todo mundo. Eu cometo, todo mundo comete. Reprimir é o quê? Chegar e falar, só você errou, não sei o quê. Você acha que isso vai dar bom para uma boa interação social? Vai não, né? Letra C está fora. Deixar de dar passagem a condutores folgados. Pensa, um condutor folgado. Você já está lá na faixa da esquerda, já no limite de velocidade da via, a via só permite andar até 80, você já está a 80. E ele chega atrás de você, fica piscando farol, buzinando, pedindo passagem. Ele é folgado, não é? E aí você vai deixar de dar passagem para ele. Olha, se você fizer isso, se você deixar de dar passagem para esses condutores folgados, primeiro você vai estar cometendo uma infração de trânsito, porque é dever de todo condutor dar passagem quando solicitado. Não importa se ele está excedendo a velocidade, isso não é problema seu. Você não é guarda de trânsito e nem é radar de trânsito. Ok? Segundo, que fazendo isso, deixando de dar passagem, em hipótese alguma, você vai estar criando uma boa interação social. Boa interação social, meu querido, é quando você abre mão até dos próprios direitos para ter uma boa convivência. Imagina se você fizer isso aqui, que inclusive é ilegal, acabei de falar que é infração, você tem que dar a passagem, mesmo que o cara for folgado. Então aqui não dá, né? Letra D está fora, ficamos então com a alternativa A. Questão aí de primeiros socorros, ela diz, olha, enquanto se aguarda por socorro especializado para atender a vítima que apresenta queimaduras, é procedimento adequado aplicar, esse negócio de aplicar em queimadura, algodão embebido em álcool. Parece uma coisa absurda, gente, mas tem gente que faz, porque sabe que o álcool, quando ele é jogado sobre a pele, ele causa uma sensação de frescor, não é? Já entornou álcool na pele? Sem pôr fogo, lógico. Só entornou álcool ali. Não dá uma sensação de frescor? Como a pessoa está sentindo a dor da queimadura, teve um inteligente que resolveu usar essa estratégia. Pegar o álcool, o algodão, molhar no álcool e colocar sobre a queimadura. Mas não pode, tá? No caso de você estar prestando socorro para uma vítima que está com queimadura, não faça isso. Você não vai aplicar nada sobre queimadura, beleza? Algodão embebido em óleo mineral, já mudaram só a substância, não pode. Pomada, esquece. Não pode dar medicamento para a vítima. Isso quebra uma das 10 regras sagradas. Não pode. Aplicar compressa de água fria com pano limpo. Veja bem. Sobrou essa, tem que ser essa a resposta, né? Mas vamos justificar aqui. Você já queimou alguma parte do corpo. Você experimentou colocar essa parte que está queimada, seja o dedo, a mão, o que for, debaixo de água fria? O que acontece imediatamente? Para de doer. Então, o ideal é colocar sob quer dizer debaixo de uma água fria, água corrente. Abre uma torneira, uma mangueira, água fria, limpa e correndo ali sobre o ferimento, vai parar de doer imediatamente. Isso é bom que você ganha tempo até esperar o socorro especializado chegar, porque dependendo da intensidade da queimadura, a pessoa pode estar sentindo muita dor e fica descontrolada. Só que vamos supor que você não tem nenhuma torneira, uma mangueira, coisa e tal. Você vai pegar um pano, compressa, gente, é um chumaço de pano. Um pano dobrado ali, enrolado. Vai molhar ele em água bem fria e colocar sobre a queimadura, que não vai ser tão bom como se colocasse debaixo da água, mas já vai diminuir a dor aí. Já ajuda a dar uma segurada até o socorro especializado chegar. Questão de mecânica. Quando o painel do seu veículo acusar problema no sistema de arrefecimento é o sistema que cuida de controlar a temperatura do motor, tá? Onde tem água ali que vai circular, ele também funciona a ar, tem o ventilador, a ventoinha, que faz o ar passar pelo sistema. O procedimento básico então vamos lá, lá no painel, acendeu aquela luzinha acusando um problema no sistema de arrefecimento. O procedimento básico continuar a viagem, gente. Se o painel está mostrando lá que há um problema no sistema de arrefecimento, você forçar ali, continuar a viagem com o veículo, você pode causar um dano muito mais grave no veículo. Então, de forma alguma. Desligar o manômetro. Manômetro,
pelo que eu saiba, é um dispositivo para medir a pressão de alguma coisa. Não é só veículo que tem isso não, tá? O dispositivo manômetro ele serve para isso, para medir pressão. E nesse caso não tem nenhuma relação aqui com o sistema de arrefecimento, que cuida de temperatura do motor, né? Se fosse desligar o termômetro, talvez fizesse sentido, né? Para não ficar acendendo aquela luzinha lá, não te incomodar. Fizesse sentido assim, não é que está certo. Mas talvez fizesse sentido para alguém imaginar que assim fosse uma solução paliativa, né? Mas não é. Tá? Aqui o manômetro não tem nada a ver com o sistema de arrefecimento. Está fora. Lembre-se, manômetro é para medir a temperatura do motor. Na alternativa C diz parar o veículo e verificar o nível de água. Olha, parar o veículo é ótimo, né? Isso aí tem que ser. Não tem como você forçar ali o carro a andar com um sistema de arrefecimento acusando problema aí. Verificar o nível de água. É certamente a primeira providência que qualquer pessoa adotaria. Obviamente que pode não ser exatamente o nível, a quantidade de água ali no sistema. Pode ser algum outro dispositivo do sistema que parou de funcionar, uma válvula termostática emperrada, o ventilador que puxa o ar deu problema, a mangueira rompeu, a água vazou, enfim. Mas esse aqui certamente vai ser o procedimento básico, o primeiro que qualquer pessoa vai adotar, eu iria nessa. Parar o veículo, ok, e verificar o nível de óleo. Óleo de onde? Nem falou de onde, é de lubrificação do motor, da caixa de câmbio, da onde? Ficou muito vaga, além de não ter nenhuma relação aqui com o sistema de arrefecimento. Letra D está fora, ficamos então com a letra C. Questão sobre mecânica. O nível de óleo lubrificante do motor deve ser verificado com o motor funcionando em rotação de marcha lenta. Veja bem, eu quero verificar o nível, a quantidade de óleo que tem no motor. No fundo do motor tem uma peça que chama-se cárter. Vou até escrever o nome dela aqui, ó. Cárter. É uma das peças fixas do motor. Certamente você deve ter aprendido isso quando você fez a aula de mecânica lá. O óleo lubrificante, ele fica armazenado aqui, ó, no fundo desse cárter aqui, ó. Tá, isso aqui é o óleo lubrificante. Tem uma bomba de sucção, que é a bomba de óleo, que suga esse óleo aqui e espalha ele dentro do motor para lubrificar o motor ali, nas peças que estão se movimentando. Assim que você funciona o motor do carro, essa bomba começa a trabalhar e joga esse óleo para cima, espalha ele. Com ele espalhado, você vai conseguir medir o nível aqui certinho? Não vai. Então o motor não pode estar funcionando. Não pode. Nem em marcha lenta, e nem em marcha acelerada, e nem de jeito nenhum. Porque quando você funciona o motor, o óleo espalha, como é que você vai conseguir medir aqui o nível do óleo? Está pedindo para medir o nível, ó. Como é que você vai conseguir medir o nível aqui, ó? Né? E essa medição de nível, caso você não saiba, é feita por meio de uma vareta. Você abre o capô do veículo, tem uma vareta que tem uma argolinha lá na ponta dela, lá em cima, você vê essa argolinha. Normalmente ela é vermelha, essa argolinha, ou amarela, para você enfiar o dedo ali. Aí tem uma vareta comprida que ela vem cá embaixo. Então, sujando aqui a ponta da vareta, você tira essa vareta e ele tem a marcação máxima e mínima. Se estiver dentro da máxima e da mínima, está ok o nível. Como é que você vai conseguir medir o nível com o motor funcionando? Não tem jeito. Então está fora. De novo a letra B, funcionando. Está fora. Motor quente. Se o motor está quente, esse óleo ainda pode estar espalhado ali no motor. Está falando mais ou menos uns 10 minutos após ter sido desligado. É muito comum, eu já vi até alunos questionando isso comigo. Professor, mas às vezes eu paro lá no posto de combustível, enquanto eu abasteci, fiquei ali uns 5 minutinhos, o óleo já desceu e o frentista já pergunta, posso conferir o óleo? Até confere, gente, mas não é uma medição precisa, não. Tá? Porque o ideal é fazer isso com o motor frio, antes da primeira partida do dia. E o veículo tem que estar num lugar plano. Tá? Se ele estiver num lugar descaído, vai atrapalhar aqui no nível, né? Na medição do nível. Essa aqui é a resposta, tá? É o mais adequado. Aqui o pessoal até faz, né? 10 minutos depois do motor ter sido desligado, mas não é uma medição precisa, não.
Aí, às vezes, o frentista vai lá, faz a medição, fala, precisa completar o nível de óleo. Às vezes nem precisava, era óleo que estava espalhado ali no motor ainda. Beleza? Então, aqui não, vamos de C, que é o que o manual do fabricante recomenda. Veículo parado, motor frio, antes da primeira partida do dia, é o cenário ideal para você medir o nível de óleo lubrificante.